Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 7 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E o Alexandre de Moraes diz que salvou a vida de Lula ao mandar prender bolsonaristas. Segundo o ministro do STF, a vida do presidente corria risco. O ministro Alexandre de Moraes citou risco à vida de Lula ao determinar a prisão de bolsonaristas envolvidos em diferentes inquéritos no STF. O ministro Alexandre de Moraes citou risco à vida de Lula ao determinar a prisão de bolsonaristas investigados em diferentes inquéritos no STF. A ameaça ao presidente foi assinada pelo ministro do STF. A ameaça ao presidente foi assinalada pelo ministro do STF, por exemplo, nas prisões do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e dos blogueiros Bismarck Fugaza e Oswaldo Eustáquio. Ao determinar a prisão de Eustáquio, Moraes analisou um pedido feito pela segurança de Lula. A coordenação da equipe de segurança sinalizou, entre outros pontos, que o blogueiro se dirigia a um hotel em que o petista estava hospedado e, instigando outros manifestantes, entoou o coro: "Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa." Em ofício enviado a Moraes, a segurança de Lula pediu a prisão preventiva de Eustáquio e ponderou que ele teria incorrido em ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Atitudes como estas têm levado ao aumento gradativo das hostilidades e ameaças contra a integridade física do senhor presidente e vice-presidente eleitos, de ministros da Suprema Corte, bem como de apoiadores daquele Brasil afora e, mais recentemente, até mesmo em outros países. Escreveu Andrei Rodrigues, que coordenava a segurança de Lula à época em que o pedido foi feito. Atualmente, Andrei chefia a Polícia Federal. Como se vê, essa frase foi escrita antes de Lula tomar posse. Ao atender ao pedido, Moraes citou risco à vida de Lula e afirmou que Eustáquio atuou com o objetivo de instituir o retorno à ditadura no Brasil. Na semana passada, o magistrado determinou que a Polícia Federal incluísse o blogueiro na lista de foragidos da Interpol. Moraes também determinou a prisão de Bismarck Fugaza por colocar Lula em risco. Após a eleição, ele defendeu que o petista não assumisse a presidência. O blogueiro bolsonarista foi solto em junho após quase 3 meses preso. A ameaça à vida de Lula também foi citada por Moraes ao ordenar a prisão de Anderson Torres, veja só, investigado por omissão nos atos de 8 de janeiro e pela minuta golpista encontrada na sua casa durante a operação. O comportamento de Anderson Torres é gravíssimo e pode colocar em risco, inclusive, a vida do presidente da República, dos deputados federais, senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, assinalou Moraes. A situação dessa gente está bem feia. E vem aí o novo mega escândalo de Bolsonaro. Essa é a resposta da Caixa sobre o uso político do consignado. Olha só isso aqui, gente. Essas páginas estão na internet todas tarjadas de preto. Essas são as páginas disponibilizadas pela Caixa após a CGU, a Controladoria Geral da União, pedir transparência. Um documento com 17 páginas totalmente tarjadas. Foi assim que a Caixa Econômica Federal respondeu uma determinação da CGU para dar transparência e informações solicitadas pelo UOL.
As taxas só podem ser removidas pela Caixa, mas o UOL teve acesso aos documentos originais sem as ocultações. A atual gestão do banco estava tentando esconder comunicações sobre riscos e perdas com a linha de crédito. Bom, eu vou antecipar para você aqui. O Bolsonaro gastou entre o primeiro e o segundo turno da eleição do ano passado 7,6 bilhões de reais no crédito consignado, empréstimos que dava aí pro eleitor durante o período da eleição e que foi encerrado esse programa assim que terminou a eleição. O programa começou junto com a eleição e terminou junto com a eleição. Senhoras e senhores, eu acompanho a política brasileira desde os anos 1970. Sim, este blogueiro é velho. E eu vou dizer para vocês uma coisa: nunca vi um gestor público gastar uma fortuna dessa durante o período eleitoral. Aliás, qualquer um deve saber que durante o período eleitoral os governos não podem fazer gastos, pois ele fez, foram 7 bilhões, e essas páginas tarjadas diziam apenas o seguinte, que essa operação do Bolsonaro significava risco para os cofres públicos, risco de não receber os 7 bilhões que foram emprestados. Agora essa bomba está estourando. Chegou o novo mega escândalo do Bolsonaro de 7 bilhões de reais, o escândalo do consignado. Sem clima e com Lula no poder, bolsonaristas ficaram em casa vão ficar em casa no 7 de setembro. O fato é que os bolsonaristas estão dizendo que com Lula no poder, o 7 de setembro é um velório. Na verdade, é o velório do Bolsonaro. Eles vão ficar em casa e dar paz para o país. Veja só quanto este país, o mundo e a humanidade ganharam na eleição do ano passado. E um general tentou aproximar Bolsonaro da Globo. Veja só, através de um comentarista, um general que integrou o alto escalão do governo Bolsonaro, tentou viabilizar a aproximação entre o ex-presidente e a TV Globo, mas não deu em nada, porque a Globo não queria nem ouvir falar dele e ele nem queria ouvir falar da Globo. Mas que tentaram. E o cerco se fecha contra bolsonaristas enrolados na justiça, gente. O caso mais emblemático é o do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha em casa um documento explicando como seria feito legalmente o golpe, legalmente, entre aspas, evidentemente, o golpe bolsonarista, para ele continuar no poder, mesmo tendo perdido a eleição. E o Anderson Torres, está recorrendo da devolução de salários que a PF está exigindo. Ela quer que ele devolva os salários que ganhou enquanto esteve preso. Agora você vê, quem olha o Anderson Torres assim, com essa carinha de derrotado, pode até ficar com pena, né? Mas esse sujeito estava pilotando uma tentativa de golpe no Brasil, de instalação de um regime militar, uma ditadura daquelas, com pau de arara, com tortura, com roubalheira, sem que ninguém pudesse fazer nada. Não dá para ter pena desse homem. E na iniciativa privada, o Lewandowski quer mandato para ministro do STF. É uma posição que, ao menos a este que vos fala, parece um pouco ruim, porque justamente o que se quer dar a ministros do STF é liberdade, é segurança de que ele não vai perder o cargo pelas decisões que tomar, colocá-lo acima de ameaças de políticos, de presidentes, de governadores, de senadores, não é? Então o ministro do STF, com o cargo vitalício, ele pode, para o bem e para o mal, claro, tomar a decisão que for melhor para a sociedade, pelo menos em tese,
Dar um mandato para esse ministro significa que ele vai ter sempre uma espada sobre a sua cabeça e isso pode interferir na liberdade de julgar. E o cerco se fecha contra bolsonaristas enrolados na justiça, como Anderson Torres e Carla Zambelli e todos esses que a gente já citou aqui. Veja só, Anderson Torres, Mauro Cid, Carla Zambelli, Roberto Jefferson, esse já era. Daniel Silveira também já está vendo o sol nascer quadrado faz tempo. O que é que falta? Esses três aqui são os próximos alvos, justamente até por causa do caso do hacker. E a Controladoria Geral da União pede compartilhamento de documentos de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O governo, a CGU é um órgão do governo, quer investigar as ações desse sujeito, além da Polícia Federal e de outros órgãos. A CGU agora entra na investigação. E por fim, é o seguinte, o Romeu Zema diz que quer montar um consórcio, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, quer montar um consórcio do Sul, dos estados do Sul e do Sudeste. Na verdade, ele montou. E o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, como sempre, aliou-se à extrema-direita. E aqui, essa matéria diz o seguinte, esse Romeu Zema, ele deve estar querendo manter o Lula no poder para sempre, não é? Porque o que ele disse de jogar o Sul e o Sudeste contra o Nordeste chega a ser praticamente inacreditável. Ele vai colocar o Nordeste em peso contra ele e contra o bolsonarismo, né? E ainda por cima vai jogar uma parte do Sul e do Sudeste, sobretudo do Sudeste, contra ele e o Bolsonaro também. Então, além de o Sul, o Zema e os que se juntarem a ele vão perder apoio federal no Norte e no Nordeste, ainda uma parte do Sul e do Sudeste, sobretudo do Sudeste, vai ficar ao lado do Nordeste. É muita burrice. Esse sujeito já demonstrou a burrice dele só dando um espacinho para ele abrir a boca. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia.